A viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. A informação da repórter Núria Saldanha. O presidente Jair Bolsonaro chegou neste domingo a Washington, nos Estados Unidos, por volta das 4 horas da tarde, para sua primeira visita oficial a um governante de outro país. Ele veio acompanhado de uma comitiva com 6 ministros, assessores e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na agenda, ele tem um encontro marcado com o presidente Donald Trump na terça-feira, dia 19, para conversar sobre assuntos como a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, também sobre caminhos para solucionar a crise na Venezuela e uma possível entrada do Brasil na OCDE. Nesses dias, alguns acordos devem ser assinados, entre eles está a abertura da base de Alcântara, no Maranhão, para uso comercial. Com isso, os Estados Unidos e outros países vão ter acesso ao local para lançar foguetes com satélite, por exemplo. Logo após chegar aqui no solo americano, na base de Andrews, localizada a 30 minutos aqui da capital, o presidente utilizou uma rede social para falar com a população. Ele escreveu que pela primeira vez em muito tempo, um presidente brasileiro que não é anti-americano chega a Washington. É o começo de uma parceria pela liberdade e prosperidade, como os brasileiros sempre desejaram. O presidente escreveu ainda que o Brasil e Estados Unidos juntos assustam os defensores do atraso e da tirania ao redor do mundo. Os que têm medo de parcerias com um país livre e próspero. É o que viemos buscar. E em seguida o presidente informou onde ficaria. Nos hospedaremos na Blair House. É uma honraria concedida a pouquíssimos chefes de Estado, além de não custar um centavo aos cofres públicos. Agradecemos ao governo americano a todo o respeito e carinho que nos está sendo dado. O presidente deixou a Blair House às 7h15 da noite pelo horário local. Acenou para brasileiros e curiosos e ouviu um recado de um brasileiro que o esperava por ali. Seguiu em comboio com sua comitiva e a segurança do Serviço Secreto americano para o primeiro compromisso da sua agenda. Um jantar na casa do embaixador Sérgio Amaral, com um grupo seleto de convidados. Entre eles, o escritor Olavo de Carvalho, o ex-estrategista da Casa Branca Steve Bannon, jornalistas da imprensa local e líderes conservadores. Nós queremos construir o melhor para o nosso país. E eu aqui quero, nesse encontro com o presidente Donald Trump, buscar maneiras de trabalharmos juntos para o bem dos nossos povos. Eu quero o Brasil grande como o Trump quer Estados Unidos grande. O presidente Jair Bolsonaro deve anunciar o fim do visto para americanos entrarem no Brasil, mas o gesto não deve ser seguido de reciprocidade diplomática pelo lado americano. A medida vai beneficiar também japoneses, canadenses e australianos. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro tem encontros marcados com conservadores acadêmicos, com líderes religiosos e também com empresários. Hoje à tarde, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, vai falar com empresários em um evento da Câmara de Comércio dos Estados Unidos sobre o futuro da economia brasileira. E ao fim desse evento, no fim da tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer um pronunciamento. Uma das principais conquistas que essa visita pode levar para o Brasil é o título de membro extra-OTAN, que concede benefícios de tecnologia militar a países importantes e estratégicos e que não fazem parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, da Organização do Atlântico Norte. Então, esse deve ser uma das principais conquistas levadas para o Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro, que fica aqui com a sua comitiva até a terça-feira, por volta das 9 horas da noite, quando embarca retornando para o Brasil. De Washington, Núria Saldanha. Vera Magalhães, professor Vila. Bom, a gente nota, né, em toda a entourage ali do presidente, em todas as manifestações dele, seja no Twitter, seja nesse discurso, um deslumbramento com a visita, com o status que a visita confere ao Brasil. Mas, bom, isso é porque a visita não foi bem preparada do ponto de vista do Itamaraty. Se fosse, teriam dito ao presidente que
ficar na Blair House não é uma concessão especialíssima, outros presidentes ficaram anteriormente, que essa questão que a nossa repórter se referiu da reciprocidade é um fator importante, que o Brasil não vai obter a reciprocidade com que está tratando os Estados Unidos em muitas das questões, enfim, para que o presidente tratasse com mais comedimento e até com menos deslumbramento, uma viagem que é muito importante, é óbvio que é muito importante. Uma reunião com um chefe de Estado norte-americano sempre pode trazer dividendos comerciais, econômicos e políticos para o Brasil, mas era importante que se evitasse todo esse auê desnecessário que não condiz com a pauta do próprio encontro. Professor. Esse vai ser um assunto de muita discussão, né? É uma submissão do governo brasileiro aos interesses norte-americanos. Em síntese, é isso. É uma submissão. O Brasil está de joelhos, o governo brasileiro, não o Brasil, para os interesses norte-americanos, colocando em risco, insisto, a segurança nacional, os interesses estratégicos do Brasil e atendendo uma ideologia exótica produzida pela extrema direita norte-americana, né, que é consumida aqui no Brasil por desequilibrados políticos liderados pelo Jim Jones da Virgínia. Então, a questão que se coloca é que uma coisa é fazer um discurso, a gente ri, faz piada, outra coisa é quando isso vira política de Estado. Aí é grave. Por exemplo, a questão do visto. Vamos lá. Quer dizer que americano não vai precisar de visto para entrar no Brasil. Mas e a reciprocidade? E no caso do Brasil? Aí já é diferente. Mas pera um pouquinho. Por quê? Quer dizer, e terrorista americano? Não tem tanto terrorista americano? Afinal, vamos lembrar das Torres Gêmeas, né? Então nós vamos agora, os americanos podem entrar e sair quando quiser do Brasil, da forma como bem desejar, mas o inverso não é verdadeiro. E pior, as declarações do senhor Eduardo Bolsonaro dizendo que os brasileiros ilegais que trabalham nos Estados Unidos são uma vergonha. Pode ser uma vergonha para ele, que não está acostumado ao trabalho, né? Mas não para os brasileiros que se esforçam, que trabalham, que passaram situações de humilhação para conseguir trabalhar nos Estados Unidos e só saíram porque as condições no Brasil economicamente eram absolutamente adversas, tal. Por outro lado, a questão de ser membro da OTAN, membro associado, né? É uma coisa de secundária, né? E colocar um chapeuzinho, um bonezinho medíocre na cabeça, como Eduardo Bolsonaro, pegando o slogan do Trump e colocando que agora fazendo o Brasil grande novamente, né? Isso é ridículo. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E eu gostaria que alguém falasse o contrário. Nunca ocorreu. Nos governos militares tinham dignidade de defender os interesses nacionais do Brasil. Vide, eu citei aqui, por exemplo, Azeredo da Silveira e Saraiva Guerreiro, chanceleres, respectivamente, do Geisel e Figueiredo, do quinquênio Geisel e do sexênio Figueiredo. Isso nunca ocorreu. Ou seja, a ideologia se sobrepõe aos interesses econômicos e mais, ideologia produzida externamente, exótica, de uma internacional de extrema direita. Isso é inaceitável, inaceitável. São traidores da pátria. Estão colocando a nossa pátria à venda. Essa é a questão chave. Isso que é politização de política externa, pior do que o PT fez. Pior do que o PT fez durante 13 anos e 5 meses. Isso não, nem o PT teve coragem de fazer o que essa viagem pode produzir. E vide o problema da China. Foi colocado 5 questões: Venezuela, Nicarágua, Cuba, China e Irã. O que nós temos com isso? Insinuando, inclusive, em relação aos 3 países da América Latina, uma intervenção militar. Isso é muito grave. Os setores responsáveis da política brasileira, os setores responsáveis da economia brasileira têm de se pronunciar, porque significa um reflexo na nossa recuperação econômica. Se isso for adotado como política externa, vai ter um ônus terrível para o Brasil. Terrível. E liderado por um ministro de Relações Exteriores que a gente brinca, é melhor até brincar, que eu chamo de Beato Salu, que é o Ernesto Araújo, que é de uma incapacidade absoluta, um sujeito que é embaixador júnior. Quer dizer, é inacreditável, Eu imagino o embaixador Sérgio Amaral, excelente embaixador, ministro, tem uma longa história no Itamaraty, nesse jantar de ontem, que é um jantar absolutamente inútil, é uma visita que não teve o mínimo planejamento, deverá ser a pior visita de um presidente brasileiro aos Estados Unidos. E olha que nós temos muitas para contar, algumas de êxito, que eles nem conhecem. O João Goulart, John Kennedy era o presidente,
foi uma visita de êxito em 1962, que terminou no México, onde ele teve até um ataque cardíaco e tal, né? Foi recebido, foi ao Congresso, falou pro Congresso. Um presidente brasileiro não é para ir lá se encontrar com essa gentalha como se encontrou nesse jantar. Isso sim é gentalha. É para falar pro Congresso norte-americano, não para aquela gentalha da extrema direita norte-americana.